Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Bem-vindo ao culto da oração, a oração diária, onde nós colocamos as nossas vidas nas mãos do nosso Deus, do nosso Criador, confiando no sangue de Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que Deus abençoe os irmãos por mais essa quarta-feira, né? Porque Deus nos permitiu nos reunir, né? Em oração, em rogos a Ele. E eu dou graças a Deus pela vida dos irmãos. Glória a Deus. Amados irmãos, hoje é um culto especial, é o culto de quarta-feira, quando o nosso objetivo é orar, é buscar a Deus, né? Buscar do seu Espírito, buscar da sua presença. E nós incentivávamos sempre a igreja a buscar para si a unção, buscar, né, a graça de Deus, para que pudesse resistir, né? A igreja ainda é a resistência neste mundo, né? Ainda que nós às vezes não venhamos conceber assim, mas a igreja é a única organização por Deus instituída para resistir o mal, né? Então hoje, se alguém pode resistir o mal, é a igreja do Deus vivo. É este movimento cristão que começou em Jesus. Ele é o autor, ele foi o que edificou a igreja sobre a sua palavra, para que as portas do inferno não prevalecessem contra ela. Logo, este grupo de pessoas, constituído por judeus e gentios, é o que são a resistência contra o mal, aliado a Deus por Jesus Cristo. Glória a Jesus. E nós incentivávamos sempre os irmãos na porta a buscar poder, né? Buscar poder para poder resistir o mal, né? Também como aqueles que têm uma aliança com Deus, né? No tempos antigos, né? No tempo de Abraão, de Isaac, muitas vezes eles faziam alianças, né, para se defenderem, né? Principalmente que havia, né, um princípio, quando uma família estava crescendo, eles se levantavam para destruir, para que ela não crescesse, né? E havia muitos pequenos povos que se aliançavam. Abraão fez alianças, né? E nessas suas alianças, né, porque ele precisava defender a sua casa. Mas Abraão fez a maior aliança da sua vida porque ele fez com Deus, né? E por isso Abraão foi vencedor, né? E ele ouviu de Deus que a sua casa não ia ser extinguida, não ia ser destruída. Pelo contrário, a sua família seria tão numerosa que não daria para se contar. E ele, Deus, Pai poderoso, incentiva Abraão a olhar para o céu e contar as estrelas, se é que ele pudesse. E Deus disse, assim será a tua descendência. Isto foi uma garantia que Abraão, ainda que fizesse aliança com os homens aqui, fez, né? Mas a maior aliança de Abraão para que a sua família, né, permanecesse inabalável, né, e se multiplicasse na terra, foi a grande aliança com Deus. Amém. Isaac seguiu o exemplo, Jacó, né? E por fim, né, os filhos de Jacó, sendo exatamente, né, Judá uma das tribos pela qual Deus, né, veio confirmar a bênção a todas as famílias da terra que tinha prometido a Abraão. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Visto que estamos debaixo desta promessa, nós precisamos buscar, né, poder desta aliança, né?
nos envolver com Deus. Por quê? Porque hoje no mundo, né, e no final, estamos no final dos tempos, e nunca foi exigido da igreja, como nos dias de hoje, né, resistir o mal. Né? Para resistir, ela precisa entender, né, que ela foi chamada para isso, foi escolhida para isso. Mas ninguém vai resistir o mal no vazio de Deus. Né? Ninguém vai resistir o mal, né, sem buscar poder para a sua vida. Né? A minha vida precisa ser revestida. Né? Eu não sou aqui o pai e ponto. Não. Pastor e ponto. Não. Isto simplesmente não teria nenhum sentido, porque existem muitos homens, pais, pastores, enfim, que não se preocupam em se encher do Espírito Santo, né? Se encher do poder de Deus para resistir. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo para resistir o pecado, a mentira, o engano, né? E não me confundir no meio religioso. Então tem tantas coisas que nós precisamos entender o porquê que Deus nos colocou como resistência. Resistência não é pegar uma espada e degolar ali aquele que nós não gostamos ou não gostam de nós. Não. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra toda a potestade dos ares, né? Contra os demônios, verdadeiramente, né? E como é que nós vamos vencer espíritos se nós formos carnais, né? Na grande criação de Deus, a Bíblia nos revela que nós, os homens, fomos feitos menor que os anjos, e somos, né? Menor em primeiro porque nós somos carnais, né? Somos carne, somos mortais por causa do pecado, né? E os demônios são espíritos enganadores. Então você luta numa esfera em que tu não vê o teu inimigo, tu pode ver o resultado, tá? Queira hoje, né, por essa pandemia demoníaca, as pessoas que não têm uma concepção da sua luta espiritual, que ela precisa de Deus, se aliar a Deus para não ser dizimado, né? A pessoa enfraquecida, numa situação difícil, a primeira coisa que ela pensa é tirar a vida, quer dizer, se acovardar, no caso assim, não tem jeito, se não tem jeito, acabou para mim. Quantos estão tirando a vida aí, né, covardemente, não sabe o desfecho depois da morte, né? E pensa, vou acabar. Não, o Senhor Jesus disse, né, que nós temos que aprender a resistir confiando nele. A leitura de ontem é clara, amados irmãos. No mundo passareis por aflição, né? São João 16, que nós lemos, né? 32, 33, onde fala que Jesus disse, né, que os discípulos estariam abandonando, porque ele tinha que enfrentar a cruz, né, a maior luta de Cristo, né? E Jesus foi claro: vocês me abandonarão, mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Oh, Deus. Né? E no mundo passareis por aflição, mas para que tenhais paz em mim, eu vos digo, né, que eu venci. Glória a Deus. Sabe? O Senhor já estava antecipando o discípulo assim: olha, a cruz para mim vai ser fichinha, vai ser alguma coisa que me vai fazer sofrer, né? Eu vou sentir o maior abalo da minha vida, mas eu venci. O Senhor já estava antecipando a sua vitória para os discípulos, para que os discípulos não desmaiassem, não tivessem paz. Assim mesmo eles ficaram numa situação, né? E diz a palavra que o Senhor Jesus intercedeu por Pedro, para que o diabo não peneirasse ele. Sabe? O que é peneirar? Satanás ir à mente de Pedro e confundi-lo de tal maneira, e dele querer exatamente se suicidar como Judas, né? Porque Pedro negou Jesus naquela hora crucial.
Tá aí, irmãos? Então, ali mostra a fraqueza e o agasalho que Jesus, né, abraçando os seus discípulos. Para que tenhais paz, vocês têm que seguir o caminho de vocês. Mas eu não estou só, o meu Pai está comigo e eu venci o mundo. Amém. Então, em mim vocês terão paz. Glorioso Deus. E se você quer paz para o seu coração, meu amado, está em Cristo. E no meio de uma tribulação, no meio de uma guerra, pastor, ter paz é só em Cristo. E como é que nós podemos ter esta plena paz? Orando. Sabe? O caminho, a porta é você não cessar de orar. Se você para de orar, falar com Deus, buscar este revestimento, a tua cabeça, a tua mente se encherá de tantas fraquezas, porque a natureza do homem é fraca. Ele não suporta, né? Sozinho, muitas vezes, abalos. Né? Por que muitas pessoas se atiram na bebida, outros nas drogas? Por que muitas pessoas, muitas vezes, abandonam o lar? E às vezes vai viver na sarjeta, no mundo. Quantas pessoas assim que se descobriu que eram pessoas cultas, né? Que tinham, né, condições, né, se tivesse uma aliança com Deus, não ter uma vida destruída. Engenheiros. Né? Nós conhecemos a história de um engenheiro que vivia na rua. Né? E ele estava lá há anos ali como comendo coisas dadas por alguém. E ele era um engenheiro eletrônico. Né? Ele se desiludiu da vida de tal maneira que achou melhor vegetar. E aí a igreja lhe deu assistência, descobriu ele, né? E lhe ajudou de alguma forma. E aí depois que ele estava mais consciente, ele revela que as qualificações dele, né? Ele era um engenheiro eletrônico, então a igreja encaminhou ele a voltar novamente, né, a sua profissão e procurar a sua família. A que ponto o ser humano, muitas vezes, é envolvido com o sistema que ele não acha força para resistir. Mas graças a Deus, né, Deus tem uma linhagem, conferindo desde Adão, mas vemos começando aqui em Abraão, para nós não nos estender, né? É bom a gente conhecer toda a linhagem, né, dos santos de Deus, né? Enoque, e aí nós viemos, né, Noé, e aí nós viemos, e aí encontramos em Abraão, né, ali onde Deus se faz presente assim para dar sequência nas famílias e abençoar, vem a promessa em Abraão de todas as famílias serem abençoadas. Então Deus vai se aproximando do homem de uma forma gloriosa até a chegar ao momento do próprio Deus estar no nosso meio, na pessoa de Jesus. E o Senhor Jesus aqui executa esta obra e vê ali nos seus discípulos, né, a sua natureza frágil, né, e frágil no sentido de tomar atitudes, muitas vezes sozinho, porque não acredita mais em si, nem em Deus, né? Você não imagina quanto nós podemos atingir aqui pela internet, quantas pessoas que não acreditam em Deus, são incrédulos mesmo. Então, os irmãos que estão mais próximos, às vezes, não se escandalizem por uma palavra que, às vezes, nós lá falamos aqui, talvez não seja para você, seja para alguém que nem acredita em Deus, é incrédulo, é uma pessoa, né, ateu mesmo. E quando eu apresento o currículo de Jesus, é para atingir a mente de uma pessoa, né? Mas você que é crente, você que é cristão, sabe que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, você sabe que é nele que está a tua força, você sabe que ele é aquele que fez aliança conosco de sangue, e nele está a nossa paz. Mas como é que nós vamos ter paz com Cristo se não o buscarmos? Este revestimento. Eu vejo a igreja, muitas vezes, assim, de uma forma pouco valorizando
desta aposta de Deus de nos revestir para a resistência, né? Muitas pessoas, né, estão realmente, às vezes, dentro da igreja, mas não estão revestidas, né? Então, o culto de quarta-feira sempre foi a intenção dos irmãos ter noção da importância dele se revestir do poder de Deus, tá? Porque aí ele pode expulsar demônios, ele pode falar línguas, ele pode orar em espírito com Deus, ter uma ligação direta com Deus. E eu digo para você, você se reveste diante de Deus quando você vai orar e ora no espírito, ora em línguas, ora com a mente, mas em línguas. Isso é uma dádiva para os pentecostais, porque tem muitos que acreditam que o Espírito Santo está lá, ou está em si sem ter esta ação sobrenatural, né? Quanta gente crê no Espírito Santo, mas não vive com o Espírito Santo? Nós vivemos, ele nos capacita, ele nos dá condição de falar com Deus numa língua que Deus entende, né? Ou até falar em outras línguas terrenas mesmo, né? Eu posso dizer, sou testemunha, eu tenho esta graça me dá assistência, e eu me revisto muitas vezes e venço certas barreiras, certas lutas espirituais, orando em línguas, né? Vou lá para o meu quarto, ou vou lá para o pátio, né? E começo a falar com ele. Daqui a pouco o Espírito de Deus me enche, e eu estou sendo fortificado, né? E quarta-feira, amados irmãos, não mudou, né? Nós vamos orar, oração diária. Tem pessoas exatamente, quem sabe, crua no Evangelho, né? Não sabe a importância de Cristo na sua vida, não sabe a importância do Espírito Santo na sua vida, né? E não liga, acha que tem que enfrentar aí, né, com o braço. Não. Se você enfrentar este mundo com o braço, teu braço quebra. E este tempo está exatamente notificando isto. Então é tempo do povo de Deus se voltar de tal maneira para Deus e querendo ser exatamente esta resistência. Dentro da tua casa, né? Você pode imaginar tu e a tua casa servindo a Deus, orando, servindo no sentido assim, se envolvendo com Deus, não só assim, minha casa está orando porque hoje temos a oportunidade, fomos colocados no livro. Não, além do, nós estamos, como dizendo assim, te alimentando, né? Eu, aqui desse lado de cá, eu imagino que eu estou assim, com a palavra que estou te alimentando, esteja despertando você para uma fé firme, e nesta fé, amado, você buscar a Deus de tal maneira que você se sinta revestido. Sabe? Não é uma oração e esperar em Deus. Não, Deus tem comunhão conosco, sabe? Ele responde. Ele dita coisas para nós. Na minha vida, eu só tive muitos êxitos, amado, numa vida secular, porque apresentava diante de Deus a situação, e muitas vezes o Espírito de Deus me orientava a executar trabalhos na empresa que eu trabalhava, que eu nem imaginava que ia fazer aquilo. E no fim o Senhor me dava capacidade. Sabe o que é capacidade para fazer alguma coisa que tu não estava bem preparado? E o Senhor te orientar como fazer? Né? Eu tive essas experiências e dou graças a Deus. Tudo isso por uma vida espiritual com Deus, e eu sentindo a necessidade de ter esta presença de Deus. Jesus. Né? Como eu digo, amados, né, nós temos um ministério com Deus, ou um tempo com Deus, né, já 40 anos e poucos, né, 20, 22 anos, eu aceitei Jesus, e dali para frente é uma caminhada, amado, olhando para frente, porque se eu olhasse para o lado, se eu olhasse para trás, eu não estaria aqui te incentivando, dizendo que o Senhor quer te revestir para a resistência. Tá? Eu seria um fracassado. Olharia para mim, o que eu vou fazer da vida?
O que eu vou fazer da vida é buscar Deus, porque Ele abriu a porta dos céus para mim buscar, para mim entrar por ela. Entrar e sair e achar pastagem. Agora, não sejamos uns crentes amados que venhamos ficar aqui com migalhas. Quem ficou com migalhas não era os filhos de Deus. Ali, aquela mulher, ainda que ela era uma mulher de grande fé, e claro, mas ali a história nos diz que migalha não era para os filhos de Deus. O Senhor Jesus foi claro. Aquela mulher, ela disse, me dá uma migalha. Aí o Senhor Jesus não deu uma migalha para ela, né? Acolheu como filha. Amém. É diferente. Glória a Deus. Mas a história diz que o pão é para os filhos. A palavra espiritual diz é para os filhos. Migalha é para os cachorrinhos. Tá? E muitas vezes nós, como igreja, comemos migalha. É só se alguém orar por nós. É só se alguém realmente impor as mãos sobre nós. E a Bíblia diz que isto é dom de Deus, sim. Quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Ou seja, Deus agirá, né, nesses 5 sentidos aqui, se nós o buscarmos. Eu creio. Pela fé. Né? Eu acredito que muitos de nós, nesses tempos, amado, não fomos derrubados porque a unção de Deus foi o nosso escudo. Né? Mas nós não podemos relaxar. Primeiro, Jesus está voltando. Segundo, nós somos resistência, resistir até a volta. Jesus disse, né, ali, né, nas cartas, né, que nós tínhamos que resistir até a morte. E eu dar-te-ei a coroa da vida. Resistir. Então, se alguém diz, resistir não está na... Tá, sim, senhor. Apocalipse ali, para 7 igrejas, fala da resistência que a igreja tem que ter. E uma igreja vazia do Espírito não vai resistir coisa nenhuma, irmão. Não vai ter força. Não é que a pessoa... Não, é a mesma coisa. Eu entregar na tua mão 1 tonelada e mandar carregar na mão esquerda. Tua mão vai ser esmagada. Ela não tem poder para levantar 1 tonelada. Né? Assim somos nós não vamos resistir o mal se nós tivermos agindo só pela nossa natureza. Nós seremos esmagados. O mundo vem para nos esmagar. Ele veio com toda... A Bíblia diz, amado, que o mundo nos persegue porque nós não somos do mundo. Os do mundo já estão esmagados por ele, pelo sistema. Lamentavelmente, esse mundo está esmagado pelo sistema, amados. Mas um povo que se chama pelo meu nome, diz a palavra, é a resistência. Primeiro, porque Deus está conosco. Segundo, porque o Senhor Jesus, né, é aliado ao Pai. Eu e o Pai somos um. E para que tenhais paz em mim, vos digo, eu venci o mundo. No mundo se tem, né, aqui como o Senhor Jesus, no mundo, né, tereis aflições. Numa batalha há aflição. Mas eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo, gente? Cheguem a mim. A paz está em mim. A minha paz vos dou. Aleluia. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se atemorize. Não tenha medo. Crede em Deus. Crede também em mim. Jesus. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. E eu vou. Sim. Se não tiver, eu preparo. E Jesus está dando segurança. Não é que não tinha. Tinha. Mas Jesus queria fortalecer a mente dos discípulos. Assim, se não tiver, eu preparo. É verdade. Né? Eu dou um jeito.
né? Como alguém está dizendo, vem almoçar lá aqui na minha casa, aqui, vem almoçar, né? E aí você, mas e se o almoço não estiver pronto? Eu dou um jeito, né? Eu fiz o convite, eu vou dar um jeito. É mais ou menos isso para nós entender o que Jesus estava dizendo assim, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não tiver, eu vou preparar. E quando estiver pronto, pode acreditar, eu venho buscar vocês, para que vocês estejam comigo onde eu estiver. Amado, como é que nós vamos estar com Jesus naquele dia se nós não formos resistentes, ter resistência para permanecer fiel na fé, ficar firme na fé, clamando a Deus, não como um povo, como um coelho assustado, não, mas como um povo crente, um povo que crê, que precisa de Deus, para não buscar a Deus só quando, né, assim, tá meio apavorado, assim. Então, não, Deus se busca todos os dias. Por quê? Porque eu preciso me revestir de Deus todos os dias. No mundo, passa-se por aflição, mas graças a Deus que se passa, não fica na aflição, né? Tudo porque o Senhor Jesus é o Senhor da nossa paz, né? Então, eu diria, amados, todos que estão neste livro, Deus queira que pelo menos esta meia hora eles estejam conosco orando. Nós estamos intercedendo, mas isto não vai bastar se a pessoa não entender que ele precisa se revestir do poder de Deus para resistir o mal, né? Religião não ajuda. Ir dentro de uma igreja não ajuda só ir. Se a pessoa não se revestir de Deus, não entender o processo entre Deus e os homens por Jesus. Por isso Jesus disse, eu e o Pai somos um, o Pai está comigo, né? Eu não estou só, tá? Vocês passarão por aflição no mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tá? E se eu estou aliado com alguém que venceu o mundo, eu fico mais confortável. E confortável, eu estou dizendo, quando eu busco por esse entendimento um clamor a Deus para me revestir, né, do poder de Deus. Então, orar, amado, faz parte do diário de um cristão. O dia a dia, a oração diária. Não é só um título aqui, o livro da oração diária. Não, é o livro que está nos incentivando a orar todos os dias. Um clamor, sabe? Não canse de orar, né? Vá para a cozinha, vá para a sala, vá trabalhar, mas vá orando. Tenha no teu coração um princípio divino. Comunhão. Comunhão é um princípio divino. Eu e o Pai somos um, Jesus disse assim. A unidade era tão perfeita, né? Como uma comunhão, né? Tão perfeita, né? Entre o Pai e o Filho. Né? E que o Senhor Jesus não fez nada aqui por si só, ele diz. Eu faço o que o meu Pai me manda, o que o meu Pai me orienta. Assim seja, Senhor. E nós, tendo o Pai, nosso Deus e o Senhor Jesus, nós temos que fazer o que Ele nos orienta. E Ele nos orientou a nos revestir do poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. E ficar em Jerusalém, o que é? É orar. É alguém que ora. É alguém que tem prazer em orar. Orar é falar com Deus e falar segundo a sua palavra. Amados, quarta-feira tem esta aliança, tem este selo. Não vamos esquecer, assim, é onde nos lembra, onde nós buscamos poder. Peça para Jesus te batizar no Espírito Santo, te perdoar os pecados, né? Trocar a tua ideia, mudar os teus pensamentos, renovar os teus pensamentos, porque senão este mundo nos achata. São toneladas e toneladas que caem sobre a humanidade. Peste, doenças, maldade humanas, alguém querendo tirar a vida do outro, roubar o que o outro tem, né? Ganância, torpe ganância, né? Tanta coisa má, e nós resistir como?
de peito aberto, somos mais homem que os outros, não vai resolver. O Senhor Jesus venceu o mundo, mas você vai ver o Senhor Jesus, amado, todos os dias, no monte ou no Monte das Oliveiras, se afastando um pouquinho e orando. O Senhor Jesus andava por toda Jerusalém, Samaria, Galileia, e você não vê nenhuma vez o Senhor Jesus Cristo assim, olha, saindo de uma festa, tá tudo bem, né? Deus é meu Pai mesmo, né? Não, o Senhor Jesus, quando despedia as multidões, ele subia para o monte, joelho no chão, abria o coração e comunhão com o Pai. E o Pai o revestia, porque o Senhor Jesus veio como homem, para vencer o mundo como homem. E ele dependia 100% do Pai, do Espírito Santo, como eu e você precisam. Então não vamos ser covardes, não vamos ser aquelas pessoas que acham que isso não tem sentido. É só você começar a buscar a Deus e Deus te revestindo que você vai ver que tem sentido. Então, não vamos, porque o tempo exige isso, muito mais, amados. Sabe? Muito mais hoje o tempo, porque você não sabe o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Mas Deus pode te revelar alguma coisinha para você escapar. A Bíblia diz que não vem luta, né, contra nós, não vem tentação contra nós, e que Deus não o coloque junto o escape. Ou seja, você precisa estar tão atento com Deus para perceber onde Deus colocou o teu escape. Como você vai se escapar? Do que, pastor? Da tentação, da luta, das batalhas espirituais que muitas vezes tu não conhece teu inimigo. Então, nós precisamos de um revestimento espiritual para resistir, irmãos. Sabe? Não é basta falar da boca para fora. Não. É da boca para dentro. Revestir-se. Tá investido no poder de Deus. Senão não funciona, amado irmão. Nós acabamos desistindo, desanimando. Quantas pessoas entraram na igreja e desistiram por um escândalo, porque não foi de acordo como ele imaginava, né? E por que ele desistiu? Porque estava fraco, fraquíssimo. Estava, né, sem um fortificante espiritual na sua vida. Então, não se engane, meu amigo, não se engane, meus amados, nós precisamos orar mais. E orar com convicção, sabe? Porque eu estou com esse problema, ore por mim. Claro que oramos, todo mundo ora. A Bíblia diz que devemos orar um pelo outro para sarar, mas a pessoa tem que ter consciência que ele precisa de um revestimento extra, próprio, na sua vida. Não é a novela que vai te dar, tá? Não é o filmezinho. Não é a bagunça da Globo, do SBT, não é um programa aí, que vai te revestir, esse vai extrair tudo aquilo que você tem que é honroso, né? Que te honra a cabeça. Muitos cristãos não sabem disso, estão perdendo tempo e estão vazios. Eu te aconselho, nesta quarta-feira, se lembrar o propósito de quarta-feira. Ora por ti mesmo. Até que tu venha sentir que foi revestido. Sabe? Te revestido, e aí o Espírito de Deus, né, usa a tua boca e você fala a língua que Deus te der para falar, mas falar as grandezas de Deus. Né? No dia de Pentecoste, os discípulos falaram em N línguas ali, né? Daqueles povos que estavam ali em Jerusalém no dia de Pentecoste. Eles falavam as grandezas de Deus na língua daquele povo judeu que estava em Jerusalém. Né? E eles eram galileu.
E esta foi o espanto daquele povo que chegou ali e disse assim: não são todos galileus? Como é que estão falando a nossa língua materna? E estão falando das grandezas de Deus. Isso foi tão, despertou tanto, que aí Pedro se levantou, né? E foi a primeira pregação de 4.000 pessoas, tomou uma posição em Cristo. Né? Perguntou: o que faremos, varões? O Senhor Jesus disse, Pedro disse: o que vocês estão vendo é a promessa que Deus fez, né, por Joel, que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne, né? E isso está acontecendo aqui. Agora, convertei-vos dos vossos pecados, né, e aceitai a fé em Jesus Cristo. Então, há um processo. Arrepender-se dos pecados e aceitar Jesus Cristo. E aceitar não é Cristo lá no céu e nós aqui, amém. Não, é jejum, oração, clamor, pedindo misericórdia para que Deus purifique o teu coração, aceite diante dele e te revista. Então não é uma coisinha qualquer aí que se compra no boteco da esquina. É uma aliança com Deus, com o Criador, aquele que fez os céus e a terra. Glória a Jesus, é verdade. Aquele que é o amparo das viúvas e dos órfãos. Aquele que é o amparo do seu servo, do justo. O justo não será desamparado. A sua descendência não mendigará o pão. Tantas promessas, amado, que o Senhor promete guardar-nos, abraçar-nos, colocar-nos como uma galinha coloca os seus pintos debaixo de suas asas. É isso que Deus quer fazer conosco. Mas se nós não atentarmos para Deus e buscarmos o calor de Deus, das asas de Deus, que é o revestimento, amado, como nós vamos dizer que esta pessoa estaria, vamos dizer, bem protegida? Se ela não ligar, se ela não entender que aceitar Jesus é uma vida espiritual a ser zelada. Tá? Então, nós temos que ser zeloso. Deus vai vir buscar um povo zeloso. Não vai pegar qualquer um aqui, assim, ó. Manda, vai lá, pega aquele lá. Pega. Não, ele vai pegar, os anjos já sabem quem são, que são um povo zeloso, que zela por aquilo que Deus lhe oferece. Imagina Deus querendo me dar um pão e eu jogo para trás. Quando eu estender a mão, a cobra vai me morder. Por quê, amado? Né? Ou peixe, né? Deus quer me dar o peixe, pão, e eu não ligar para o alimento de Deus, em vez de pão e peixe, eu vou ter cobra e pedra. Que é este mundo, que é a ação deste mundo, violenta, destruidora, e nós precisamos, amado, não temer, porque a Bíblia diz: não temais. Lembra do Senhor Jesus em alto mar? Vinha caminhando sobre o mar, e outra tempestade lá, o mar lá, abalando aquele barco, e os discípulos remando contra o vento, e não tinha força nos seus braços, e aí o Senhor Jesus vem por cima das águas, caminhando, e eles, os discípulos, ficam apavorados, pensam que é um espírito, um fantasma, e começam a gritar apavorado que nem criança. E o Senhor Jesus brada: não temais, sou eu. Né? E aí Pedro, o mais corajoso entre os que estavam ali, disse: és tu, Senhor, faz-me andar sobre as águas. E o Senhor Jesus: vem, seu Pedro. Né? E o seu Pedro botou o pé na água e começou a caminhar sobre as águas. Glória a Deus. Mas quando tirou os olhos de Jesus, o que aconteceu com Pedro? Fundou. Se Jesus não tivesse ali, ele, mesmo sendo um bom nadador, a corrente do mar ia levar ele e poderia morrer. Então ele grita, reconhece a sua fragilidade, diz: salva-me, Senhor. Né? E o Senhor estendeu a mão, pegou a mão de Pedro e disse: por que duvidaste, homem? Né?
Por que uma pessoa duvida? Por que se deixa levar por dúvida? Porque não se reveste. Sabe? Quando vem 1001 mensagem antidivina, sabe? Você resiste. Você está forte na fé. Ainda que o mar esteja levantando, você continua caminhando sobre as águas da vida. Sabe por quê? Porque você sabe que é Jesus que vem vindo. Você sabe que é Jesus que vem sobre as águas. Sobre as tuas águas. E é isto, amado, que nos empolga. Com 70 anos, dizer assim, é tempo de um povo se chamar pelo nome do Senhor. Glória a Jesus. Se chamar, sabe? Eu me chamo, porque está escrito isso. Os profetas já diziam que naquele tempo não vai ser necessário buscarem mestres, porque eles serão ensinados do Senhor. Nós não precisamos de mestres. Nós precisamos ter coragem de buscar o Senhor para que Ele nos ensine, para que Ele nos dirija. E Deus vai te dirigir, amado, aos caminhos aplainados, preparado por Deus, preparado por Jesus, preparado pelo Espírito Santo. Mas se nós não ligarmos, se nós não dermos atenção para Deus, que proporcionou tudo isso para nós, não vamos poder reclamar, não. Não vamos poder dizer, minha vida assim, eu estou com medo, pastor, eu estou... Amado, Deus nos chamou para resistência. Glória a Deus. Então come o alimento que te fortalece. E que eu julgo que o que eu estou fazendo aqui todos os dias é te lançando daqui, da palavra de Deus, o melhor alimento. O que te fortalece, o que te desprende. E até, muitas vezes, como eu digo, assim, a gente usa um termo humano até como currículo de Jesus. Jesus não precisa que alguém apresente o seu currículo. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não está precisando que eu a defenda. Não. É que tem pessoas tão ignorantes de Deus que precisa uma palavra que às vezes o Espírito coloca na boca do seu servo, da sua serva, e se ele não colocar na minha boca, ele vai colocar na pedra, para virar pão para esse camarada, que não crê em Deus, é ateu, é só religioso, ou até nem em religião tem, e tem a oportunidade de nos ouvir. E eu preciso de alguém do outro lado que esteja revestido, porque, amados, porque nós estamos fazendo esta obra da última hora. Precisamos de um povo revestido para ser exatamente aqueles que resistem ao mal. Orar pelo seu país, pela sua cidade, pela sua casa. Sabe? Você não estará pedindo para você somente, mas para todos, porque você veja um mundo miserável, um mundo frágil, um mundo sujeito a toda a consequência que tem debaixo do céu. A Bíblia chama que esse tempo é o tempo mau. A palavra de Deus não deixou nós nos enganar. Ele disse, esse tempo que você está vivendo, desde Adão até o último homem, se chama tempo mau. Jesus está dizendo aqui que neste tempo mau nós passamos por aflição. Mas temos que ter bom ânimo. Ânimo é uma força interior. Aleluia. Que só Deus pode te colocar para resistir. Sabe, amado? Nós te amamos. Nós queremos o teu bem. Amém. Nós queremos que você não vacile numa hora Senhor Deus, tão drástica como esta. Que precisa ter cabeça. Porque muitas pessoas, amado, ao enfrentar os problemas, vão preferir a morte. E Apocalipse fala disso. verdade. Que eles querão morrer e não vão morrer porque a morte vai fugir deles. Um tempo. Não é tempo de nós sermos, amado, aqueles, pastor, isso é para... Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo.
Quem não crê já está condenado, já está condenado pela sua natureza, pelo pecado que ele nasceu em pecado. Né? Já está condenado. Mas Jesus veio para nos salvar. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Para gerar dentro de nós, amado, esse bom ânimo. No mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha de Deus. Sabe? Quarta-feira é este selo, tá, amados? Nós temos que voltar a nos lembrar. Porque senão nós começamos a pensar, se o pastor só está pedindo aqui, bênção, mas como vem esta bênção? Para cada um de nós. Revestido. A unção do Espírito foi nos delegada. É um princípio de Deus delegar poder. Era o que Deus queria nas nações, que os governantes delegassem poder, não negociassem. Poder. Porque poder não se negocia, se delega. Eu te dou um poder, mas posso tirar de você. É o que Deus disse para nós. Se nós não valorizar Deus, a Bíblia diz que ele também não nos valoriza. Ele diz assim, se nós pegar a mão do arado e olhar para trás, então nós temos que incentivar o nosso coração a buscar a Deus. E nós temos por princípio, às quarta-feiras, dizer, irmão, cuida de ti mesmo. Cuida da tua alma, cuida da tua vida espiritual, porque eu tenho que cuidar da minha. Se eu não cuidar da minha, eu serei um engodo, que vou me aproveitar das melhores chances para esse tempo, para esta vida. Mas se eu buscar em Deus esta unção, amado, eu vou poder te ajudar a tantos outros a encontrar o rumo. Por que tu vai encontrar o rumo? Porque nós temos a bússola, que é a palavra de Cristo. Aleluia. E o teu rumo, amado, é orar, é buscar, te revestir. Sabe? Busque as coisas do alto. As demais coisas o Senhor te acrescenta. Se Deus acrescenta essas coisinhas que eu dou tanto valor, quando eu me interesso pelo seu reino, pelas coisas dele, eu vou focar a minha força no reino. Eu vou focar a minha fé nas coisas espirituais. Isso qualquer pessoa que raciocinar é isso. Se eu tenho, junto com este livro, outros livros acrescentados, eu vou focar neste, porque este me acrescenta esses outros. É isso que Deus está dizendo. Se eu e você nos preocupar com o reino, as outras coisas acrescentadas, vem junto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou focar no reino. Isso é fácil se nós parar para pensar em valores. O que nós estamos fazendo? Nós estamos hoje já entrando, acho que no terceiro mês em casa. Nós estamos mais ou menos presos. Com o tempo, nem todos, porque muitos estão trabalhando. Saem e volta, né, irmãos? Nós reconhecemos isso. Mas estes que têm o conhecimento de Jesus, eu tenho certeza que vai andar nas ruas dessa cidade, do serviço para casa, da casa para o serviço, clamando a Deus. Me reveste, Senhor Deus, me livra, me guarda, me protege, sabe? É uma vida, amado, reservada para buscar as coisas de Deus. Quarta-feira é esse lembrete, né? Eu peguei o lembrete, né? Que a gente se lembra. Nós temos que buscar o poder de Deus, irmão. Nos converter a Jesus e começar a valorizar o reino.
Maravilhoso. Jesus. O pão, as outras coisas, o Senhor supre. De algum jeito ou de outro, o Senhor supre. O justo não é desamparado. Né? Se Deus deu a sua palavra, ele vela por ela. Amém. Só se nós não cremos em Deus, só se nós não confiamos em Deus mais. Mas se nós confiamos, ele vela pelos justos. Creio, Pai, né? Ele vela, ele cuida, ele protege. Glória a Deus. Né? Se ele tiver que levar deste mundo, ele leva, como levou Enoque, como levou Elias. Enoque, vem para cá. Elias, vou te mandar um carro de fogo, monta lá no cavalo de fogo e vem. Elias foi. Jesus daqui a pouco vai nos gritar lá das nuvens, vem. E aí nós vamos. Né? Cristo está vindo e ele vai vir buscar um povo revestido. Um povo, né, zeloso, que se preocupa com o reino, com as coisas de Deus. Conhece a mensagem das 5 noivas prudentes, as nécias? As noivas prudentes estavam cheias do Espírito, cheias de azeite. E as nécias tinham um pouquinho só, porque estava preocupado, quem sabe, com as coisas terrenas da vida. Né? E o Senhor Jesus mostra claramente. E nós não podemos vacilar, irmão. Nós somos resistência. Não esqueça. Eu resisto o mal. Eu resisto e vou à procura do que me traz esperança. Pode acreditar, amado. É só o reino de Deus que nos traz esperança. Não tem lugar nenhum. Você pode viajar de norte a sul, de leste a oeste, conhecer o mundo todo, ser a pessoa que mais viaje na vida. Mas se você, amado, não conhecer o poder de Deus, não adianta você conhecer o mundo. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Eu não quero perder a minha alma. Não quero que você perca. Não quero que a minha casa se desanime e venha perder o foco. O foco que acrescenta as demais coisas. E o que acrescenta as demais coisas é o reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu amado, um abraço do tamanho do reino de Deus. Aleluia. Nós te amamos. Queremos ver você de cabeça erguida e não deixar que os pensamentos venham correr, né? Entrar dentro da tua cabeça e te desanimar. Vemos grandes pessoas cultas desanimando e que precisaram de uma ajudinha do reino para voltar a se restabelecer. Por quê? Porque o reino de Deus restabelece qualquer alma que verdadeiramente se coloca, né, para buscar. Né? Então, isso é aquela condição individual, sabe? Que cada um de nós precisamos ter. Não adianta eu estar falando tudo isso e não buscar. Não adianta a Fátima estar aqui do meu lado e não buscar. Não adianta nós achar porque estamos, né, debaixo de uma luz e a luz não for nós. Não é isso? Você não sabe. Não adianta eu ficar vivendo a minha vida debaixo da luz de outros. Aquela luz, amado, que me ilumina, né, se apagando, eu vou ver que estou no escuro. Porque eu não tenho a luz. Mas se eu tenho a luz, ainda que os maiores luzeiros deste mundo se apaguem, eu continuo na luz. Porque a luz não é de terceiro, a luz é minha. Deus a me deu. E ela me ilumina o caminho. Né? E eu chego aonde eu vou. E eu não posso, amado, desanimar num tempo como hoje, que Jesus está vindo, irmãos. Se tem uma mensagem que o Espírito Santo tem, assim, abadalado no coração dos pregadores, é isso. Lembre o meu povo que eu estou voltando, eu estou chegando. E como é que nós estamos esperando Jesus? Achando que o Senhor vai me proteger só para esta vida?
Não, Jesus está voltando para nos levar para os céus, porque ele mesmo disse, se não houver, eu venho, eu vou preparar e venho para levar, para que eu esteja comigo, aqueles que eu amo, né? Para que vós estejam também comigo, aonde eu estiver. Amém, amados? Louvamos o Senhor com uma adoração no Espírito, buscando poder. Hoje você vai orar por você aí. Hoje você vai olhar para o teu familiar aí do teu lado e dizer, Senhor Jesus, tenha misericórdia aqui, tenha misericórdia da Fátima, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da Gabriele, da Sara, do Miguel, derrama do teu Espírito sobre nós queremos ser atalaia, nós queremos ser resistência, nós queremos resistir o mal, nós queremos aqui defender a porta da nossa casa, nós queremos estar cheio do Espírito de tal maneira que o diabo estremeça quando passar na esquina, né? Aleluia. É isto, amado. Evangelho é poder de Deus. E poder, amado, não é uma coisa que se compra na esquina. Irmã Fátima, comece a orar no nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Santo e Deus de misericórdia. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. E realmente, Senhor Deus, nós precisamos cada dia mais acender esta luz que vem do Senhor nas nossas vidas, Pai. Pai, que nós não venhamos ficar, Senhor Jesus, debaixo do monte, Senhor Deus, debaixo da mesa, com a nossa luz, Pai amado. Mas que a nossa luz possa estar no alto, alumiando, Senhor Jesus, todos aqueles que olharem para nós, porque eles vão ver o Senhor em nossas vidas, Pai. Que nós, Senhor Jesus, possamos ser agradáveis às tuas vistas, Senhor. Que possamos ter um perfume suave, Senhor Deus. Pai amado, nós precisamos cada dia mais do Espírito Santo em nossas vidas, Senhor Deus. Nos fortalecendo, nos dando graça, nos dando unção, Pai amado, para podermos passar, Senhor Deus, por essas calamidades, por este mundo, Pai, sem sermos contaminados, sem olharmos para a direita, sem olharmos para a esquerda, sem querermos, Senhor Deus, usar as cebolas do Egito, meu Senhor, mas que nós venhamos olhar para o Senhor, que é o nosso farol, Pai amado, que não vai deixar nós nos perder no mar desta vida. Nós não vamos ficar perdidos, nós não vamos bater nos rochedos, Senhor amado, sendo pecado, Senhor Jesus, nós não vamos, Senhor Jesus, porque nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor, que veio de encontro às nossas vidas, nos chamou, nos tirou, Senhor Deus, de um charco de lodo, firmou os nossos pés sobre a rocha, que é Jesus Cristo, aleluia, porque nós ouvimos a palavra, e a tua palavra acalentou o nosso coração, a tua palavra firmou o nosso coração, a sua palavra, Senhor Jesus, nos deu vida, nos deu alegria, nos deu ânimo, nos deu força, para que nós pudéssemos rejeitar, Senhor Deus, este mundo, para que pudéssemos rejeitar o pecado que outrora fazia parte das nossas vidas, Pai. Agora nós só queremos olhar para o Senhor, só queremos o Espírito Santo nos fortalecendo, nos guiando, Senhor Jesus amado, Senhor, porque o Senhor está voltando, Pai. Tudo, Senhor Deus, nos indica que não falta muito para o Senhor vir, não, Senhor Jesus. Tudo está se preparando para que o seu povo venha se revestir, Senhor amado, aleluia. E para isso nós precisamos, Pai, da luz do Senhor. Precisamos ter luz própria, como falou o teu servo, Senhor Jesus. Precisamos da nossa lamparina cheia. Precisamos do nosso candeeiro, Senhor Deus, transbordando, Senhor amado, aleluia, Senhor Deus. Não deixa o nosso pavio fumegar, mas deixa que o nosso pavio venha estar aceso, Senhor amado, aleluia, para clarear os nossos passos, clarear o nosso caminho, Senhor Deus, para que não venhamos tropeçar neste mundo, Senhor Deus.
Oh, Jesus maravilhoso e poderoso. Aleluia, Senhor. Eu sei que o Senhor está na presença do Todo-Poderoso, Deus Santo e Misericordioso. O Senhor já sofreu por nós. O Senhor já levou sobre si os nossos pecados, Pai. E eu te louvo por isso, Senhor amado. Porque hoje nós podemos clamar. Hoje nós podemos levantar as mãos santas em honra ao teu santo nome. Aleluia. Dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é poderoso. A vitória vem do Senhor. A vitória é da sua igreja, porque o Senhor já deu vitória à igreja para pisar serpentes e escorpiões e toda a sorte do mal, Senhor amado, aleluia, para repreender as doenças, as enfermidades, tanto da alma como do espírito, como do corpo, Senhor amado, aleluia, e nós repreendemos, Senhor Jesus, toda doença mental, toda depressão, todo espírito de morte, Senhor Deus, todo Espírito, Senhor Jesus, que faz as pessoas ficarem, Senhor Deus, enrustidas nelas mesmas, Senhor Deus, como uma ostra, Senhor amado, aleluia, mas que elas possam se abrir, que elas possam desabrochar, porque dentro delas há uma pérola valiosa que é o Senhor Jesus Cristo, aleluia, e que possamos falar aos quatro cantos deste mundo, gritar bem alto, só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso, só o Senhor é o Jesus, o vencedor, aquele que dá vida, aquele que dá graça, aquele que dá alegria, aquele que dá força, aquele que tira do lamaçal do pecado, aleluia. Eu te agradeço, Senhor, por as vidas que estão escritas nesse livro de oração, cada vida, incluindo a Clonide Paula, Senhor Jesus, que é amiga da Ana Paula, lá de Santa Catarina, Senhor Jesus, abençoa esta vida, que está se juntando a nós, Senhor amado, aleluia, guarda a vida dela, Senhor Jesus amado, aleluia, guarda a vida dela, Senhor Jesus, abençoa ela através da Ana Paula, que a Ana Paula possa ser um canal de bênção para ela, meu Senhor Jesus, para a vida do Márcio também, meu Senhor amado, aleluia, que eles possam ser um canal de bênção, aonde eles forem, Senhor Jesus amado, eu te louvo pela nossa cidade, Senhor Deus, pedindo, Senhor Jesus, que aquelas pessoas, Senhor amado, que muitas vezes, Senhor Jesus, só tem pensamentos malignos, pensamento do mal, Senhor Deus, para o povo, Senhor Deus, que o Senhor amado, aleluia, venha, Senhor Jesus, tomar conta dessas vidas, Senhor Deus, que o mal não venha prosperar na nossa cidade, que o mal não venha prosperar na nossa rua, que o mal não venha prosperar nas esquinas, que o mal não venha prosperar nesse Brasil, meu Senhor amado, aleluia, onde tantas vidas dependem do Senhor, onde tantas mulheres dependem da tua mão poderosa, onde tantos homens dependem do teu braço forte, aleluia, para trazer o sustento para sua casa, para sua família, onde tantos jovens dependem do Senhor para se livrar dos vícios, das drogas, Senhor Jesus, dos roubos, Senhor amado, aleluia, onde tantas moças dependem do Senhor para se livrar da prostituição, Senhor amado, onde tantas crianças necessitam do Senhor para não ficarem órfãos, Senhor amado, aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, abençoa esta nação e livra-nos, Senhor Deus, daqueles que querem o mal, que eles venham cair por terra, meu Senhor amado, aleluia, que não prospere a maldade, meu Senhor, mas que o Senhor venha, Senhor amado, fazer uma obra, meu Senhor amado, na vida do presidente, Senhor amado, e a favor da nação, a favor, Senhor Deus, do povo humilde, a favor daqueles que querem uma mudança, daqueles que querem um Brasil forte, um Brasil, Senhor Deus, onde tem alimento, meu Senhor amado, onde tanta comida é desperdiçada, meu Senhor Deus, onde tanto alimento é colocado fora, onde tanto remédio, as pessoas precisando, meu Senhor Deus, e eles deixam ir para o lixo, onde a comida das creches apodrecem, meu Senhor amado, e as crianças com fome, Senhor Deus. Oh, Senhor amado, eu te peço, Senhor Deus, faz uma intervenção, meu Senhor amado, aleluia, e que nós possamos ser atalaias, que nós possamos ser aqueles, Senhor Deus, que realmente, Senhor Deus,
venham, Senhor Deus, se colocar intercessores na vida por esta nação, meu Senhor amado, na vida, Senhor Deus, na casa do teu meu Pai filho, Santo e Deus poderoso, aqueles que estão desempregados, Senhor Deus, aqueles que estão trabalhando, guarda no caminho, guarda na volta para casa, meu Senhor Deus amado, aleluia. Ajuda, Senhor Deus, o teu filho, ajuda o teu filho. Santo de Deus, reveste esta casa, reveste esta família, Senhor Deus. Reveste este país, Senhor Deus. Reveste o teu povo, Senhor. Reveste este irmão, esta irmã, Senhor. Reveste, Pai. Reveste da tua graça, derrama do teu Espírito, batiza, Senhor Deus. Renova esta fé, Senhor. Renova este irmão, esta irmã, Senhor Deus, que já teve uma experiência contigo, Senhor Deus. Renova, Senhor Deus. Traz de volta, Senhor Deus, o perdido, o angustiado, Senhor Deus. E dá, Senhor Deus, a ele a graça poderosa, essa graça do teu Espírito, este avivamento da última hora, Senhor Deus. Venha revolucionar esta casa, este lar, esta família, Senhor Deus. Este povo, Senhor, este homem dentro da sua casa, essa mulher, Senhor Deus. Este moço, essa moça, Senhor Deus. Que agora, neste momento, nesta hora de oração, onde nós buscamos o revestimento do seu Espírito, seja derramado em cada casa, Pai, em cada lar, em cada família. E que o teu povo, Senhor Deus, possa sentir, Pai, no seu coração, esse desejo, Senhor Deus, de estar na tua presença, invocando o seu nome e clamando por revestimento para a sua própria vida. Eu declaro a minha intercessão em nome de Jesus, não só pela minha casa, mas pela casa do irmão, a família, este povo que nós temos aqui no nosso coração, e que declaramos a bênção em nome de Jesus, aonde eles se encontram. Abençoa, Senhor Deus, a nossa cidade, o nosso estado, abençoa Santa Catarina e todo o Brasil, e aonde alcança aqueles irmãos que estão procurando em São Paulo, Senhor Deus, como nós vimos, Pai, pessoas interessadas a participar, Senhor Deus, desta comunhão. Então nós te louvamos por estas vidas distantes, ainda que não a conhecemos, mas nós a abençoamos deste lugarzinho aqui, Senhor Deus, aos confins da terra. Pedimos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eis-nos aqui, irmãos. Eis aqui os servos do Senhor, né? Não é assim que respondiam os servos de Deus, né? Profeta Samuel, né? Quando ouviu a voz de Deus dizendo Samuel, né? Ele dizia, eis-me aqui. Glória a Deus. Todos os profetas, quando o Senhor falava com eles, ele dizia, eis-me aqui. Fala-me, Senhor, que o teu servo ouve, né? Que seja assim nos nossos dias, porque são os últimos dias e são maus. É bom ouvir a voz de Deus e dizer, eis-me aqui. Boa noite, irmãos. Foi um prazer estar com os amados. É um prazer tê-los conosco. E mais aqui, a Clori, que dá o seu nome e deseja estar conosco. Em oração, para buscar a Deus. Boa noite. Boa noite, irmãos. Tá, boa noite para os irmãos. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Também.